Começa agora mais um podcast. Soma de tudo. Como transformar sua realidade financeira através da mudança da sua mente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashtag Soma de Tudo. Beleza, Marco? Beleza, e aí, Bruno? Beleza? Tranquilão? Paz. Isso aí, vamos lá. O episódio de hoje é um oferecimento da Ótica Excelência. Se você quer um óculos de qualidade e atendimento personalizado, procura o Paulo. Beleza? Link na descrição, não esqueça, tá? Beleza, Marcão? Beleza, fala você. Tô bem, graças a Deus. Vamos embora brincar de transformar vidas aqui? Transformar É isso a vida aí. através Bora. da mudança da mentalidade. Isso aí. Cara, mente ainda é um mistério para a humanidade, né? Cientistas ainda quebram a cabeça e não entendem por que pessoas muito instruídas não conseguem atingir um resultado. Pessoas simples Exatamente. conseguem sair de lugar nenhum e alcançar o topo, né? A gente não consegue, né? Pelo menos eu, né? Não consigo pensar sobre isso, não chegar em Napoleão Hill na sua pesquisa e como ele esmiuçou muito isso e apresentou, né? Nas 7 leis do triunfo, né? É inevitável, né? E, cara, eu acho que não tem a ver com instrução, né? Não tem a ver com... Talvez com genética, não sei, cara. Porque muitas das vezes a gente encontra pessoas fantásticas, inteligentíssimas, cara, com pensamentos, com insights que faz com que a gente fique de boca aberta, né? E acaba superando pessoas do nosso convívio e muitas das vezes a gente espera, muitas das vezes a gente cria uma expectativa e não nos entrega aquilo que a gente espera, né? Aquilo que a gente deseja. A exemplo disso, a gente encontra em pessoas, por exemplo, que trabalham na rua, né? Exato. Porque eles têm eu acho que o grande diferencial está em destravar a ideia, porque ideia todo mundo tem. Inclusive, eu tenho uma coisa comigo muito forte, é que quando eu tô no trânsito, cara, quando eu vejo alguém vendendo qualquer coisa na rua, aquilo ali explode minha mente. Cara, destravou, pô. Eu acho aquilo ali uma aula de empreendedorismo. Assim, ao ar livre, né? Um Literalmente. vendedor de rua que você fala? Sim, Pô. Sim. Sabe por quê, Marco? Eu acredito, isso não é regra não, mas eu acredito que o grande problema não está no momento eureka. Não está naquela ideia que transforma. Né? Não tá. Não tá aí, cara. Ideia a gente tem toda hora, velho. Né? Quem nunca acordou e falou assim, cara, isso dá dinheiro demais. Exato. Mas tirar do papel que são elas. Né? É o executar, né? É o executar. Né? Esse eu acho que é o grande diferencial. Sim. Esse é a grande dor da humanidade. É executar aquilo que permeia a mente de cada um. A gente vê algumas pessoas reclamando de realidade financeira. Eu vou te dar um exemplo do que ocorreu anteontem. Eu e minha esposa, né? Fui buscar ela no trabalho dela. E a gente, no caminho, indo, né? Ali onde eu moro, devido à época do ano, tá tendo um trânsito, por causa de região, né? Oceânica, essas coisas. O que a gente tinha no meio do caminho? Alguém vendendo pano de prato. 7 panos por 10 reais. 6 por 10. Que tal? 6 por 10. O que minha esposa fez? Me cutucou. Eu preciso de um pano. Oferta e demanda. Entendeu? Mas ela só vende 6. Aí o que acontece? Se aquele cidadão não tivesse lá, ele não iria ganhar dinheiro, ele não iria vender. Então ele se expôs, ele teve uma ideia, arrumou um fornecedor, né, lógico, ali, e colocou a cara, a tapa e pronto, acabou. Empreender é isso. O mais fantástico, sabe onde eu vejo algo mais fantástico? É no cara que vende a bala empacotada, no sinal mesmo. Sim, isso aí foi uma sacada muito top. O sinal leva 1 minuto. Exemplo. O cara, durante 1 minuto, o cara bota bala no retrovisor. Né? Deve existir, talvez, na cabeça dele uma média de carros, assim. Exato. Não sei A dizer, cada mas... 10, 2 compram. Ué. Exemplo, deve ter uma métrica, deve ter isso mensurado. Sim. Chegando aí, chegando a essas informações, a gente já tem um resultado, cara.
É verdade. Porque se o sinal leva 1 minuto fechado, então a cada 1 hora eu tenho 30 minutos de sinal fechado. Né? Eu tenho 30 oportunidades de oferta. Possibilidades. Sim. Né? Se eu vendo 2 a R$2, né, eu tenho 30 vezes 4. 30 vezes 4 é igual a 120? 3 vezes 4. 120 120. por hora? Cara, Na melhor das opções. Não. é bizarro. É isso que eu falo, cara. O trânsito, pra mim, ele me ensina muito sobre marketing. Muito. Certo? E na prática, tangível. Porque aquilo ali é oferta e tráfego. Mas, Exato. e agora falando sobre marketing digital, né? Então você tem uma oferta, você tem tráfego, mas você tem uma copy. E é comum vocês verem assim, me ajude a sair da casa da minha sogra. Quem não já pegou isso? Sim. E Né? tem um Ajude um detalhe. trabalhador a levar Isso. o sustento para sua casa. Isso. Me ajude a ser um empresário. Ajude a ser empresário, exatamente. Aí você tem a copy, né? Que é a escrita, é o texto persuadivo. E você tem, às vezes você também tem a aparência, o cara de terno, o cara bem alinhado, o cara Sim. oferecendo. Sim. Aí você vê que ninguém inventou a roda. Não. Ninguém inventou a É roda. por isso que eu sempre bato na ousadia. Tem que botar a cara a tapa. Essa é a principal competência. Essa é a principal competência. A ousadia do fazer, né? Fazer. Né? Se movimentar, se mover. Se mover. Enquanto ficar somente enquanto se ficar somente no campo das ideias, nada acontece. Eu vi um negócio que é o seguinte, né? Tudo está em movimento. Nesse exato momento, a gente tem a compreensão humana de que a gente está parado, mas a gente não está parado. O mundo está em movimento. Então, quando você fica somente pensando em algo, você já está atrasado. Já está estático. Verdade. Né? E ainda que me pergunte o seguinte, esses caras estão falando sobre transformação financeira, quem são esses caras para falar como é que eu vou ganhar dinheiro? Se você pensa em ganhar dinheiro, já começou errado. Já começou errado. Né? Antes de começar aqui nossa Não, até porque ninguém ganha dinheiro. Dinheiro não se ganha. Quem é que ganha dinheiro? Exatamente, cara. Exatamente. Para entender esse tipo de processo, a gente deveria voltar alguns séculos atrás. Né? Na época do escambo, por exemplo. Né? Os mais novos talvez nunca ouviram esse termo, e os mais antigos que nos assistem devem estar pensando o que o escambo tem a ver com o que esses caras estão falando. Exatamente. Né? Antigamente a gente trocava. Eu trocava a minha mão de obra pela batata que o Marco produzia, né? Parte dessa batata eu trocava com a farinha que o Bruno produzia. Isso. E assim consecutivamente. Né? Só que eu não conseguia trocar pela abóbora que era produzida na Bahia, porque ela chegava estragada aqui. Para isso foi criado o dinheiro, para intermediar a troca. O dinheiro me possibilita fazer a troca aqui, o cara enviar a abóbora sem comprador da Bahia, porque alguém já adquiriu essa abóbora. E eu adquiri dessa pessoa que intermediou, que foi responsável por toda a logística. Então se criou todo um sistema, né, né, através desse meio de intermediação de troca. Então o dinheiro só serve para isso. Culturalmente, aqui no Brasil, a gente acha que o dinheiro é tudo. Não, dinheiro não é. Patrimônio é. E dessa época do escambo, quando surgiu o dinheiro, foi daí que pessoas começaram a se diferenciar uma das outras. Sim. Sim. O mercado regula, né, Bruno? O mercado regula. Até porque, falando de meio de intermediação de troca, quando o assunto é serviços, por exemplo, eu tenho um valor percebido no serviço que eu entrego. O Marco tem um valor percebido no serviço que ele entrega. E quem percebe o valor é aquele que compra. Ele pode precificar o serviço dele, mas se eu não percebo o valor, eu não compro. Sim.
né? Simples assim. Ou se eu percebo um valor ainda maior, eu acho que é muito barato, É. e aí eu compro no atacado. Essa é a grande questão. Então, as pessoas elas começaram a se diferenciar por produtos e serviços justamente por conta disso. Existia a pessoa que produzia mais, do ponto de vista do produto físico, né, na agricultura, ou aquele que produzia um produto de maior valor agregado, no caso da carne, né? Ou de maior Enfim, escassez. de maior escassez, exato. No caso do minério, Sim. né? Então, o próprio mercado começou a regular as pessoas. E não é diferente hoje. Às vezes a pessoa está estagnada dentro de casa, a informação está disponível, tá? Muita coisa. Muita coisa. E em todo lugar. Sim. Só não se desenvolve quem não quer, só não aumenta o seu valor agregado quem não quer. E esse é um ponto interessante de que todo mundo tem um valor, cara. Independente do que você, sei lá, do seu nível de estudo, Exato. ou se seu pai é rico ou não, sabe? Todo mundo tem esse poder. Exato. Já tem. Independente de escolaridade. O capital humano, ele pode e deve se desenvolver sem recurso nenhum. Exatamente. Hoje, claro, sem recurso nenhum quando eu falo é porque hoje o celular, eu não canso de falar isso, é uma biblioteca de Alexandria na Lógico. mão de qualquer um. Hoje a gente tem e-book, a gente tem audiobook, a gente tem YouTube, a gente tem, enfim. Instagram. E quanto tempo Várias. a gente parece correr atrás do rabo, a gente fala que todos nós temos tempo. Talvez nem todos temos prioridade para correr atrás daquilo que nos falta, para melhorar aquilo que nos Bacana. falta, uma competência. E como o título do vídeo mude, né, a mudança do seu pensamento vai transformar a sua vida financeira, é exatamente isso. Porque, voltando no escambo, né, você vê como é que está relacionado. A gente não falou aqui, se você falar de milho, lá atrás, se fosse falar de soja, de repente, o quanto mais comum, quanto maior a oferta, talvez seja menor o interesse e talvez seja o menor valor. Quando ele falou de minério, ele nem falou, mas o ouro. O ouro tem toda hora? É escasso. Automaticamente é o quê? É raro. Assim como Aí agora, olha só como a gente está falando de raridade, e eu vou trazer essa metáfora para a pessoa. Como é raro um profissional numa empresa que é proativo, ou que ele demonstra outra expertise, enfim, com uma coisa que ele se desenvolve. Ou se a gente pegar com uma confeiteira que ela buscou um conhecimento de uma nova técnica, que ela aplicou, que ela entregou mais do que o cliente comprou. E aí estão a raridade do produto ou serviço que está sendo ofertado. E através dessa raridade, automaticamente você está elevando o seu valor. Sem dúvida. E, assim, é a percepção da pessoa, certo? E essa questão da percepção, ela vai de como você se mostra, certo? A gente citou, né, o sinal, a venda de bala, que volto para vocês. Para mim, aquilo ali é uma aula gratuita de marketing digital, sabe? Sim. Aquilo ali. Há um tempo atrás, a gente viu que balas individuais. Aí daqui a pouco o cara que está ali vendendo, o empreendedor que está ali vendendo, ele se atentou que, poxa, se eu pegar um pacotinho, talvez com uma frasezinha, umas balinhas sortidas, eu vou, talvez, ter mais valor percebido e eu posso botar ali, talvez, 50 centavos a mais. E ele aumenta o faturamento dele. E é isso, acabou. O que é mais surpreendente é que muitas das vezes o cara tá ali usando técnicas de copyright e ele nem sabe, nunca nem ouviu o termo. Exatamente. Né? Ele entrega um texto persuasivo e muitas das vezes, por exemplo, a gente estava fazendo barba, lembra disso? A menina da casa da sogra? Sim. Vendeu trufa para todo mundo. Conta aí como é que foi essa história. Né? A gente estava na barbearia, né? Na barbearia do nosso amigo Aquiles. Abraço, Aquiles. Esparta, né? No Amonha, Aquiles. E a menina entrou pedindo ajuda para sair da casa da sogra, filho. Vocês poderiam me ajudar comprando uma trufa para que eu possa sair da casa da minha sogra? Rapaz, Deu ali ruim, ela feriu empatia. com certeza. Ponto em comum. Sim,
né? Todo mundo se compadeceu na hora. Mas dela. eu fui o único que não comprou, você lembra? Sim, sim. Mas enfim, não veio o caso. É. Vamos colocar isso aqui. Não veio o caso. Mas todo mundo comprou a trufa. E ela usou de uma técnica que ela sequer, né? Ela acabou Acho que ela usando não tinha por... ciência, não foi... Exato, por conhecimento empírico, É. sabe? Mas não usou com a total eficiência que a técnica permite. E Ela foi com a cara e coragem. Sim, E deu ela certo. teve a ousadia de entrar, Isso aí, ela se prontificou aquilo ali. ajudou a vender, foi fácil. Só que você vê que não foi algo proposital, isso que foi bacana. E aí chega a Foi ser espontâneo. engraçado, né? Chega a ser engraçado, que não era um texto decorado, entendeu? Não era uma história já escrita. Mas ela saiu ali de dentro com o quê? Ah, ela vendeu, sei lá, umas 7, 8 trufas, não foi? Ela saiu com grana. beleza. Então, imagina só, cara. Trazer todo esse conhecimento, esse comportamento para o âmbito digital, né? Porque essa pandemia, cara, né, o momento que o mundo está passando nos ensinou, né? Nos condicionou a um novo normal. Muitas pessoas hoje precisam fazer e não fazem ideia de como fazer. Tem uma falsa ideia, talvez, de que a pandemia destruiu negócios. Ela não destruiu, cara. Ela reformatou o modo de se pensar aquilo ali, né? Exato. Eu gosto muito do exemplo do cara que vende hambúrguer. O cara, ele tinha um trailer dele na rua, lógico, foi impedido, né, por causa disso tudo aí. Aí para casa, deu-se o delivery. Eu acho que, lógico que ele formatou, mas não só isso. Na verdade, antecipou o futuro. Antecipou o futuro, porque aquilo ali já estava Pronto. pro destino dele. Cara, melhor termo que já ouvi. Ele antecipou. Eu acho que nós fizemos um salto de, no mínimo, de 5 a 10 anos. Foi. Um consumo que ia ser inevitável chegou por conta das pessoas ficarem impossibilitadas do ir e vir devido à pandemia. E engraçado que não foi um salto de tecnologia, foi um salto de consciência. Sim. De consumo, de consumir. Seja bebida, seja vestuário. Não era novidade, sabe? Não era. Mas dificilmente alguma pessoa comprava tanto calçado. Calçado é algo muito pessoal, né? De tamanho, fica grande, fica pequeno. Como hoje. Os marcos de preço explodiram, cara. Explodiu. Entendeu? Então, é o que eu falei. A gente antecipou. E quem chega primeiro bebe água limpa. São as pessoas que conseguem ter a quem se adapta melhor tem melhor resultado. Verdade. Então, pessoas que jamais se viram em fazendo um delivery, acharam que, não vou conseguir vender, vou ter que fechar as portas. Realmente, infelizmente, algumas fecharam. Mas aquelas que tiveram aí tem a ver com a transformação da mentalidade. As que tiveram a ousadia e a resiliência de migrar para um delivery, né? Para um novo... em vez de ver como uma vez impossibilidade de estar entregando o produto direto, o consumidor está consumindo dentro do negócio dele, ele ter que entregar na casa, ter que comprar alguém, pagar alguém para entregar, pagar muitas das vezes alguém para produzir esse produto. Quem teve resiliência, conseguiu fazer isso, hoje está surfando uma nova onda. Hoje o cara está em patamar que ele jamais almejou. Repensou o negócio, né? Oi? Repensou o negócio. Necessariamente. Eu gosto de dizer que foi o cara cresceu obrigado. Obrigado. A força. A força, exatamente. Porque se você tem algum tipo de negócio, naturalmente você tem que existir a escala para você obter o seu lucro. Só que existe a questão da procrastinação, da pessoa, não, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para daqui a 2 anos. Mas sabe o que é engraçado, Bruno? Ao ponto de alguns escolherem o modelo do delivery ao ponto de reabrir fisicamente. Saca? Inverter, né? Por isso que eu falei, inverter. Devido a uma necessidade, foi mostrado para esse cara outro tipo de consumo que ia ser inevitável. Sim. Hoje, né, a gente costuma dizer que existem 2 tipos de empresas. A que fazem negócio online e as que não estão fazendo negócio. Então o cara viu o custo, de repente viu o resultado e hoje, mesmo com a flexibilidade das coisas terem, né, ficando mais normais, ele não voltou ao normal. Alguns meses atrás, né, quando eu tava meio que no auge ali, eu
eu tava com um modelo de negócio meu, uma renda extra minha que eu criei ali, da consultoria de tráfego pago. Tá? E teve um rapaz que ele me deu um insight que eu falei, caramba, velho, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso. Que ele corta cabelo, fechou o salão e ele, poxa, Bruno, tem a possibilidade de eu fazer corte delivery? Fantástico. Exato, foi algo inovador tanto para ele quanto para mim, que eu falei, caramba, olha que bizarro, tem oferta, tem demanda, porque o cara tá em casa, ele precisa fazer a barba, ele precisa cortar o cabelo, né? Da mesma forma que as pessoas precisam se alimentar, o cara precisa cuidar da aparência, homem e mulher, né? Sim. Lógico, mas pega mais para homem, porque, né, precisa estar ali mais no corte, aquela coisa. E foi se criado um negócio que eu não tinha me atentado. E um negócio diferenciado, né, cara? Diferenciado, é. E lembrando, o cara, como ele vai na casa da pessoa, ele tem um ticket mais alto. Sim, mas é personalizado. Sim, proporciona. Ele oferece uma experiência diferenciada. É caro? Não. É exclusivo. É exclusivo, isso aí. E tem um negócio maneiro que ele me falou, que depois ele começou a tratar Instagram e tal, que o próprio cliente divulgava ele. Porque o cliente, ele meio que tirava uma onda, tô cortando cabelo em casa, aqui na minha varanda, não sei o que e tal. Então foi se criando esse... Não, e aí que tá, aí você vê como é que a gente já tá infiltrado no digital, né? Sim. A história já parou no digital. E à medida que ele vai pegando autoridade, que ele vai sendo indicado, ele pode estar aumentando o ticket dele. Então, e ele vai chegar ao ponto, se não já chegou, tomara que tenha chegado, de ele ter a agenda dele totalmente lotada, ao ponto dele poder fazer discípulo. E mesmo não podendo estar fisicamente em cada casa, fazer novos discípulos com a mesma cultura de encantamento, entregando o mesmo produto e escalando no negócio dele. E eis que nasce uma nova empresa. Exatamente. E lembrando, pessoal, que o digital, a maior característica dele é escala. É escala, sabe? Você com um negócio físico, naturalmente, você tem uma retenção local, certo? Agora no digital você não tem. Não, além de... O físico, ele também... necessariamente você tem uma... Não só retenção, mas você tem uma limitação. Sim. Principalmente, sobretudo, sobre horário. Se é algo que você oferta que fica aberto de X a X horas. O digital, ele não... Existe uma questão geográfica. Agora, no digital não tem, sabe? É muito louco. Eu tenho um projeto meu, um trabalho que eu faço. Eu sou do Rio de Janeiro e eu converso com pessoas da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, enfim. E é bizarro. Eu falo, caramba, eu tô em casa, no meu WhatsApp toca, né? Ele chama, ele vibra ali, enfim. E é uma pessoa de outro estado. Que um negócio físico, para mim, Bruno, não iria me proporcionar isso. Certo? Ou seja, eu tenho contato com pessoas de cultura diferente, linguagem diferente. Não, e o negócio físico, mesmo que fosse na maior avenida que existe no estado, não te daria essa visibilidade. Não, até daria. Vamos ser justos. Existem negócios físicos que proporcionam isso, né? Distribuidores de exclusivos, né? Ou de peças sei lá, bem direcionadas, por exemplo, de marcas específicas. Então o cara está na Bahia, né? o cara precisa comprar aqui. Porém, né? Isso o digital proporciona isso com uma facilidade, com uma naturalidade, não é facilidade, é com uma naturalidade, né, que o físico não proporciona. É natural para o digital fazer com que o espaço, apesar de fisicamente ser imenso, na internet se tornar do tamanho de uma azeitona. E aqui na velocidade da luz. Né? E aqui a gente já quebra também um conceito errado de achar que não tem espaço para você na internet. Sim. Isso é bobeira. Às vezes a pessoa até mesmo vem conversar comigo, Bruno, meu nicho é corte e costura. Poxa, mas tem muita gente que fala de corte e costura. É uma falsa impressão. É porque você só assiste essas pessoas. Então, as plataformas digitais só vão te entregar esse tipo de assunto.
mas tem exatamente centenas, milhões de pessoas que precisam do seu produto. E você não está oferecendo. Exatamente. E você não precisa ser o gênio da lâmpada. Você só precisa colocar a sua cara e colocar a sua oferta em jogo. Entende? No início, eu dei o exemplo do pano de prato. O cara tava lá, vendendo o pano de prato. E eu não, né? Minha esposa ali passou no momento e queria comprar o tal produto. Acabou. E só foi comprado porque foi ofertado. Exatamente. Então, você que está aí assistindo, eu tenho certeza absoluta, demais, sabe? De que você tem algo grandioso dentro de você. Seja, talvez, algo mais intelectual, ensinar alguma coisa, ou talvez alguma coisa artesanal Sim. que você saiba fazer. Por exemplo, o meu pai, né? Hoje meu pai é aposentado, e meu pai tem uma habilidade muito grande de mexer com madeira, corte. É engraçado que eu, com a minha mente hoje, né, pro lado do empreendedorismo, eu já fico assim, caramba, pô, dava pra fazer alguma coisa aqui, vender isso aqui. Porque tem gente que paga, se vocês procurarem aí, principalmente no YouTube, tem canais gigantescos de como se faz, né, Sim. tutoriais de fazer ali. Bricolagem. E é absurdo, então tem espaço para todo mundo, e eu digo isso por uma questão simples, identidade. Cada pessoa tem sua identidade, cada pessoa tem sua digital. Então, as pessoas vão se identificar com você, Sim. certo? Eu tenho uma tese sobre isso, o Bruno, né? Exatamente sobre o que você falou. Aquilo que você tem de melhor, para aquilo que você tem de melhor, existe uma audiência imensa demandando isso, querendo, sedenta por isso. E você guarda. E você não entrega, né? O que nos leva ao primeiro trecho do programa de hoje, né? Que o grande problema não é a quantidade de ideias que a gente tem, e sim o travamento, o engessamento, a falta de execução, como o Marco colocou, né? Precisa ser feito. Hoje se inicia um novo ciclo aqui pra gente. A gente vai direcionar todos os nossos esforços a mudar a vida de todo mundo que assistir isso. Sim. Isso é bacana demais. A ideia é que todo mundo que assiste esse vídeo seja transformado de alguma forma, principalmente com insights, com ideias, com dicas para fomentar você, como o Bruno falou, você que faz artesanato, você que tem um capital intelectual, você que ensina alguma coisa, todo mundo, mesmo que minimamente, tem algo para compartilhar. Isso, esse é o segredo, é compartilhar. Sim. Você vai ser lembrado por duas coisas na vida de qualquer pessoa. Lógico, pelo carinho, tudo isso. Mas se você não tiver tanto afeto, pelos problemas que você causou e pelos problemas que você solucionou. Exato. E pelos problemas que você solucionou, você pode e deve ser remunerado por isso. O problema é esse. Às vezes as pessoas já é o maior problema do mundo. Não, eu preciso de uma tábua para o meu espaço gourmet, para o meu churrasco, para o meu cantinho de churrasqueira, eu preciso de uma tábua. Eu queria uma tábua de madeira maciça. Olha aí o pai do Bruno fazendo um videozinho, ensinando ou propondo com um linkzinho lá, ó, oferecendo um produto para entrega em casa. É isso. Exato. E não tem nada de errado em alguém pagar por aquilo que você sabe. Exato. Não tem nada de errado. Talvez você tenha uma ideia. Poxa, não sei, vou cortar cabelo. E você sabe o que você precisa, né? Você precisa lá comprar gilete, comprar uma máquina e tal. Só que às vezes você tem vergonha de, poxa, o que as pessoas vão falar? O que meu pai, que talvez tenha pago uma faculdade para mim, vai achar de eu estar aqui cortando cabelo, sabe? E isso é um erro você pensar nisso, porque no fundo, os seus pais, se eles te amam de verdade, que eu acredito que seja isso, eles querem que você seja feliz, que você se realize. Exato. Entende? Eu conheço muita gente que é travado pelo que os pais acham, sabe? De repente o seu pai é médico e, cara, você não precisa ser médico, a não ser que aquilo esteja dentro do seu coração e você queira fazer aquilo ali. Então, sobre isso é muito complicado, que os maiores travadores, bloqueadores, são as autoridades. Isso, pais, professores, tios, patrões, em seguida. E a gente é criado para estar na média, isso é muito complicado. Por exemplo,
desde que o mundo é mundo, e eu acho que a maioria aqui do público acima de 30 anos, tá? Passou por explicador em algum momento da vida, ou então conhece alguém que passou. Às vezes o cara, quando eu falo a pessoa, tá? Às vezes a pessoa ela tirava 9 em português, 9 em história, 8,5 em ciências, e ela ia para uma explicadora porque ela estava tirando 6 em matemática. Em vez de pegar e dar literatura para aquela criança, para ela pegar e estudar português, que ela estava 9,5 para potencializar onde ela disparava, onde ela disponava, não. Você pegava onde ela estava fraco e tentava levantar para quê? Colocar lá na Para média. colocar ela na média. Então, hoje o digital ele descortinou isso. As pessoas devem e precisam explorar o seu máximo. Esquece que você não tem uma boa oratória, esquece que você não tem a condição financeira ideal para lançar. Entregue aquilo que você tem de material, de valor, de capital humano, ou algo que você construa, que você saiba de fazer, e oferte. Tem pessoas que precisam do nosso produto. Por isso que estamos aqui, para dividir, para compartilhar e para estimular a transformação de vidas. Verdade. O Marco e o Bruno colocou aqui com muita primazia, né? O que cada um que nos ouve, que nos assiste, e não vou usar a palavra provavelmente não, com certeza tem. Não existe um ser humano sequer que não saiba algo ou que não possa oferecer algo que um outro ser humano não precise ou precise, né? O que a gente tem por intenção aqui é fazer com que cada um de vocês entendam, né? E possa descobrir que aquilo que está travando, aquilo que está engessando, aquilo que impede cada um de vocês de dar um passo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Marco, né? É um assunto até muito engraçado, foi o nosso primeiro episódio, né, Marco? Foi. Quem tiver curiosidade, entra aí no canal, vai lá no primeiro... A origem, né? Foi engraçado. Não era para ser um episódio e nasceu um podcast. Que bom. Só o fato de estar fazendo. É isso, é quebra de paradigma. É de não achar como você não consegue fazer. É titular como eu consigo. É estar estimulando sempre o crescimento. Estagnação não leva ninguém a lugar. O Bruno já falou. Tudo em movimento, até uma árvore se move. É verdade. As raízes vão procurar nutrientes, as folhas fazem fotossíntese e a gente está parado. Se você não está crescendo, você está morrendo. Enfim. E ali a gente destravou, né? Hoje os projetos estão acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava. A verdade é essa, né? Nasceu com a vontade de transbordar, de poder contribuir com a vida de cada um que pudesse ter acesso ao conteúdo que a gente iria trazer aqui, né? De poder contribuir com a sociedade, com tudo aquilo, poder retribuir, na verdade. Retribuir, é verdade. Retribuir com a sociedade tudo que a vida nos proporcionou, né? Não somos donos da verdade, não sabemos tudo sobre a vida, mas o pouco que sabemos a gente quer dividir, né? E sem nenhuma pretensão de retorno, apesar de o retorno ser consequência. Inevitável. É inevitável. Exatamente. É isso que eu ia tocar agora. O retorno é inevitável, porque quando você começa a se desprender do seu ego, talvez, e ajudar as pessoas, é natural as pessoas virem até você e falar assim, cara, eu preciso estar mais próximo. Você tem algo que eu possa ter uma mentoria, uma consultoria, alguma coisa, um curso para você me ensinar algo, tá aí. Entende? É verdade. Essa é a questão. E eu tiro isso por mim, cara. Há um ano atrás, 1 ano e meio, eu iniciei um projeto meu individual dentro do YouTube, onde, caramba, eu totalmente travado, totalmente pensando, caramba, que o meu vizinho, velho. Você imagina o meu vizinho vendo eu lá no YouTube gravando vídeo, né? Independente do cenário, independente de roupa, essas coisas assim. O que meu vizinho vai falar? O que meu pai vai falar? Sabe? E aquilo ali travava um sonho que eu tinha. Porque, né, tô até revelando isso aqui pra vocês, eu sempre fui um cara que eu consumi muito YouTube. Desde muito tempo, consumi muito YouTube.
E eu pensava o seguinte, cara, um dia eu quero estar ali. Eu quero, por mais que eu não tinha o conhecimento técnico da coisa, né? Eu falei, cara, eu acho maravilhoso a pessoa transformar a vida de alguém através da experiência de vida dela, né? E aquela história, né? Você se torna a chave de libertação para aquilo que você se curou. Então, às vezes você que está aí, que talvez superou uma depressão, ou talvez você saiba fazer bolo para festa, alguma coisa do tipo. Eu dei até exemplos extremos, mas é isso, sabe? Às vezes você que está aí passou por alguma situação na sua vida em que você pode, só pelo fato de se expor na internet, e eu falo se expor, não é nada assim, denegrindo a sua imagem, não é isso. É simplesmente ali, de repente, pegar uma câmera, contar a sua história. Eu tenho certeza absoluta que vai ter alguém do outro lado que vai falar assim, obrigado, você me salvou. E hoje eu recebo isso, e eu, até hoje, juro pra vocês, eu falo, caraca, que bizarro isso. Eu acho que é isso que a gente quer, através dessa mudança de chave, e mudando essa chave, pegando essa nova chave, que essa chave seja um acesso, não somente de todos que acessarem o vídeo, mas que todos que compartilharem. Exatamente. Que essa chave seja um acesso para você adquirir ou para te levar em outro lugar. Porque antes de você ter posse, você precisa ter o acesso. É assim com uma casa, é assim com uma roupa, é assim de qualquer coisa que a gente almeja. Antes de adquirirmos, comprarmos, até mesmo ganharmos, a gente precisa ter o acesso. E você tendo um acesso ao conhecimento, ou algo que você não saiba, e essa é a nossa essência, tá? Quando foi idealizado lá no início, vamos contribuir com o que a gente já tem. Vamos contribuir com convidados que estão no nosso network, que está ao torno da nossa amizade, que a gente possa estar trazendo e dividir com o nosso público, para que eles tenham acesso, assim como nós, e através do acesso adquirirmos coisas, produtos, riquezas. Riqueza não me entenda somente com o lado financeiro, tá? Pode ser também, mas riqueza através de sabedoria, através de novas competências. Então essa chave significa acesso. Essa que eu queria materializar, essa nova virada de chave que seja o acesso de todos nós. Show. E dito tudo isso, a gente vai, eu espero, né, que a gente rume por uma, eu ia falar vereda, ia ficar bem, tá certo, um caminho. por um caminho, né, que proporcione a qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, como foi no episódio anterior do Eduardo, Sim. né, que foi fantástico, proporcionar àqueles que nos assistem, caso queiram empreender, divulgando o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço, como ele vai fazer pela internet, qual caminho ele vai tomar, quais são os recursos que ele vai precisar, aonde encontrar, né? Entregar mastigado. Sim. A verdade é essa. Entregar mastigado. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento, né? Como o Marcos, ele sempre nomeia aqui na mesa, fala, temos um gestor de tráfego, temos um copyright, né? Eu chamo de especialista em venda, ele fala, é copyright, né? Temos um gestor de processos, enfim, que assimila muito bem, porque é muito bem dividido. Sim. As competências são muito bem divididas. Poder entregar isso de uma forma bem mastigada, tangível para quem nos assiste. Né? Simples, né? Simples. Que é o mais... Simplificar. Se a pessoa quiser ir para o YouTube, ela vai conseguir. Se a pessoa quiser ir para o Mercado Livre, o LX, ela vai conseguir. Se a pessoa quiser empreender pelo Facebook, Instagram, ela vai conseguir. Se a pessoa quiser ter uma loja online, ela vai conseguir. Se for para expor seu artesanato, se Exato. for para startar sua hamburgueria, Exato. se for para criar o seu e-book, um livro, né, de receitas. Ou de dicas, e algo que eu amo, o WhatsApp. Se for para trabalhar com o WhatsApp. O WhatsApp, empreender pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim. Vamos entregar um conteúdo que talvez, eu arrisco dizer que até se encontre de forma muito solta na internet, mas não em um só lugar, em um só canal. Principalmente em podcast.
Com resenhas, de repente mais esmiuçado. Essa é a nova virada de chave, essa é a nova repaginada, né? Exato. A gente quer dizer que a gente Só que a gente tem um pedido, se inscreve no canal, por favor. compartilhe. Exato. Assim, mas compartilhe esse vídeo só para aqueles que fazem... Aqueles que você ama e aqueles que você querem que tenham um chacoalhão, que merece ter uma virada de chave, que merece mudar a sua mentalidade a fim de transformar a sua realidade financeira e transformar a vida dos seus familiares, daqueles que amam. Eu acho que nós temos a missão de prosperarmos como empreendedores ou trabalhadores, mas financeiramente, fisicamente, mentalmente, porque tem pessoas que vão ficar no escuro e tá bom. Não tem nada contra isso. Mas você que quer melhorar, que quer sair do ponto A e ponto B, você tem a missão de melhorar de vida e transbordar sobre a vida daquele que quer ficar na escuridão, ou que nem sabe o que quer ficar, mas vai ficar. Então Deus, ele, agora, sem espiritualizar a parada, mas ele conta com nós, que temos essa inconformidade Exatamente. de estarmos... Sabe? Queremos sempre Sem algo cômodo. mais. Esse algo mais é para quê? É para transbordo. Não faz sentido acumular. Faz sentido, acumula e é transbordo exatamente isso. O copo tá ficando cheio, tá dando obesidade mental, tá dando... A poupança está ficando gordinha, transborda, ajuda. Sempre tem alguém precisando da sua palavra de incentivo, seja no seu casamento, que você, graças a Deus, vive bem. Então, dê dicas, compartilha com aquele irmão, com aquela irmã que sempre tem um conflito, que chega às vezes sempre chateado no trabalho. Compartilha, abençoa aquele irmão que você sabe que está aflito porque a conta de luz não está paga. Abençoa com aquele irmão um processo de emagrecimento que você fez fazendo dieta cetogênica, fazendo... Seja lá o que for. Seja lá o que for, todo mundo tem pra mexendo lá, compartilhar. Ribeiro. Não, mas aí às vezes o cara faz jejum intermitente, então compartilha como é que você perdeu 2 quilos de barriga. Sabe? Compartilha, transborda, compartilha, Tem transborda. até um caos sobre Esqueci isso o aí. nome do outro rapaz da comida de Tem até um verdade. caos com isso aí, que é o seguinte, lá no meu YouTube, né, pessoal, eu costumo falar pro pessoal o seguinte, cara, comenta, sabe? O seu comentário... Às vezes, né? sim, às vezes a pessoa tem vergonha de comentar, mas comenta porque o seu comentário, ele salva alguém. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de centenas de pessoas que elas ficaram assim, poxa, será que vou ou não vou? Tal. Então, deixa seu comentário, porque você vai estar ajudando a vida de alguém. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Meu amigo falou sobre prosperidade, e isso é um ponto que me dói. Me dói no sentido bom, de algo que eu não vivi no passado. Que era o seguinte, uma situação na igreja. Alguns anos atrás, eu vivia uma escassez financeira grande, não tenho problema em falar isso. E sabe ali na igreja, momento de oferta e tal, cara, eu era aquele cara ali que botava R$2. Eu botava R$2. Só que eu tinha dentro do meu coração o seguinte, cara, um dia eu vou botar R$100 aqui. Top. Entendeu? E recentemente isso aconteceu. Lógico, eu tinha a possibilidade de fazer aquilo ali. Cara, aquilo me fez um bem, assim, absurdo. E não se trata de zero, Sim, não tem... sabe? Mas se trata de valor percebido ali, de poder contribuir para a vida de alguém. E talvez você que esteja assistindo, eu tenho certeza que existe, porque você é humano, então existe uma vontade no seu coração de fazer uma filantropia, de ajudar alguém, talvez com uma cesta básica, ou, não sei, agasalho e tal. Só que talvez você esteja preso no seu financeiro. De que talvez o seu salário ou qualquer tipo de remuneração que você tenha tá muito justo no seu orçamento familiar, suas contas fixas. Tá tão preso que essa situação que você tá não permite que você plante uma semente na vida de alguém. E eu acredito que daqui para frente a gente vai bater muito nessa tecla. Que a gente vai mostrar para vocês possibilidades tangíveis, Sim. tá? De você tá ou talvez escalando um negócio, caso você já tenha, ou criando do absoluto zero. E isso eu tenho certeza que vai fazer com que você naturalmente transborde na vida de outras pessoas, sabe? Isso é algo que eu tenho muito dentro de mim, sabe? Da possibilidade de eu usar o meu conhecimento e, como eu não sou o gênio da parada, eu usar o conhecimento das pessoas que estão ao meu redor para ajudar pessoas, para que essas pessoas possam ajudar outras pessoas. Exatamente isso.
Exatamente isso. Não tem segredo, né, cara? Eu disse isso no primeiro episódio. Para todo problema, alguém já deu uma cabeçada por mim, filho. Tem um detalhe, ou gravar um curso, escrever um livro, ter uma mentoria, sabe? Livro é algo que para mim é assim, essencial. Sim. Né? Acabei falando no meu livro preferido, que é Essencialismo. Sem querer, eu amo esse livro, né? E, cara, tá aí, você não precisa reinventar algo, você só precisa se adaptar à nova situação que a gente vive hoje, mas só que você também precisa entender o seguinte, nunca foi tão fácil empreender e tão democrático. Verdade. Qualquer pessoa consegue, né? Acho que deu, não deu? Assim, me deu muito. Pra gente, até porque vai vir mais conteúdo, verdade, então a gente só quis dar uma entrada. Acredito que todo mundo que assistiu, e isso por isso que a gente pede seu comentário, para fazer se faz sentido esse conteúdo, quais são as dúvidas, o que a gente pode trazer mais específico, comente aqui, compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha, é uma forma de você estar patrocinando. O YouTube entende como conteúdo mais relevante para estar entregando para novas pessoas. Lembrando, galera, isso aqui é sem vaidade, tá? Não tem nada financeiro, não tem a ver com isso, tem a ver com transbordo. Eu sei que isso vai fazer sentido para aqueles que querem melhorar de vida. Até porque os que estão aqui até essa hora do vídeo, gratidão e parabéns, porque sinal que você quer melhorar. Você é diferente. Você é diferenciado, você está entre os 2-3% da população que lê ou que busca conhecimento, independente de leitura física, mas que escuta algo, ou que quando vê alguma coisa que vai melhorar na sua vida pessoal, você fica engajado. Parabéns. Então, a minha gratidão e o meu apelo para que você compartilhe, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Tá bom? Dito isso... Show. Eu sou Anderson Eusébio. Eu sou o Marco Oliveira. Eu, Bruno Barcelos. E esse é mais um episódio do Hashtag Soma de Tudo. Até a próxima, senhor. Até a próxima. Valeu.